Bem, bom dia a todos. Meu nome é Gediel Santos. Eu amo servir o Deus vivo que me resgatou das trevas e me trouxe para servi-lo até o fim da minha vida terrena. Amém? Deus vivo e poderoso. O único que pode te tirar da situação que tu se passa, de mar fechado, muralha de Jericó à frente, você não consegue avançar. É o único que pode abrir o mar, pode fazer a muralha ruir. Que representa isso? Aquilo que está fechado no teu relacionamento familiar, na tua vida amorosa, aquilo que está impedindo de você avançar em realizar seus projetos ou sonhos. Mão amiga e poderosa é a destra de Deus. Isso requer uma coisa de você. Teu amor religioso e devoção exclusivo a Ele. Inclinar a tua cabeça e abrir teu coração, teus lábios em cânticos e culto somente ao seu nome. Amém? Apenas isso. Entrega teu coração a Ele. Glória a Deus. Muito bem, eu vou começar cantando ao Senhor, tá? E logo após eu estarei trazendo a mensagem pro louvor e glória do Senhor Jesus. Foi Jesus que abriu o caminho pro céu, não há outro meio de ir. Nunca irás entrar no celeste lá, se o caminho da cruz errar. Entendeu? Vamos lá então para a mensagem. Essa mensagem, ela é uma mensagem que ela é útil para os nossos dias atuais. Bem? Então escute, pra você entender melhor. Dois grupos. Judeus que utilizavam a lei, as obras da lei, mas nunca conseguiam agradar a Deus, sempre se encontravam culpados, até que alguns desses judeus reconhecem o senhorio e o governo de Cristo e de que Jesus substituiu-as, cumprindo a lei e recebendo toda a carga, toda a cólera do castigo na cruz. Então, alguns desses judeus reconhecem, não é pela lei, agora é pela graça. E eles então passam a confiar que é salvo apenas pela graça de Deus. Agora, para você entender, eu estou preparando o terreno para contar a história. Um líder influente, que até caminhou lado a lado com Jesus, está sentado à mesa com um grupo que não é judeu, é convertido, não é judeu. E o que representa isso? Esse grupo não judeu recebeu a mensagem de que não é pela lei, é pela graça. Não é guardando o sábado, não é seguindo a lei dietética, não é seguindo os mandamentos, porque por esse caminho vai se encontrar culpado. E está sentado à mesa com aquele líder judeu influente. De repente, vem um grupo de pessoas de Jerusalém, e essas pessoas, elas também têm um poder de influência. Só que elas têm uma bandeira. Qual é a bandeira? É aceitando Jesus, mas você tem que cumprir a lei. Totalmente contrário, hein? É aceitando Jesus, mas você tem que guardar o sábado. E quando este influente judeu, chamado Pedro, está à mesa e vê aquele grupo se achegando, ele deixa a mesa dos gentios e vai para a mesa desses judeus, que são chamados judeus judaizantes. Para nós parece que comum, né? Mas isso representava muito para aquela época. Porque aqueles não-judeus diziam, o que é isso? Ficaram boca aberta. Isso quer dizer então que a salvação não é pela graça, mas a salvação é aceitar Jesus e seguir as obras da lei para que eu seja salvo? É quando uma voz retumbante soa no meio
daquele povo. E face a face o apóstolo Paulo repreende Pedro. Vamos ver o que é que Paulo... Eu vou ler primeiro para vocês aqui, ó. Gálatas capítulo 2. Escute, porque isso tem uma grande lição para nós, viu? Uma grande lição. Porque eu não estou apenas para trazer uma informação, mas é algo que é aplicável para os seus dias e para os nossos dias. Ó, Gálatas capítulo 2, versículo 11. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, resisti-lhe face a face. Quem está falando aí? O apóstolo Paulo. Ele está relatando, está contando uma história. É como se ele chegasse, olha, eu vou contar uma história que aconteceu, né? Aí, ó, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os não-judeus. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Pedro, publicamente, escute, manter o relacionamento não a qualquer custo, não ao custo de sacrificar a verdade. Não silencie diante de uma mentira. Quando você silencia diante de uma mentira, você está autenticando aquela mentira. Tem que abrir a boca e reprovar. Nem Paulo, nem Pedro, nem o próprio anjo, nenhum anjo está acima do Evangelho. O Evangelho está acima de todos. De todos. E agora, olha só o momento tenso. Olha que momento tenso. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Pedro, na presença de todos, publicamente: se, sendo tu judeu, vives como gentil e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios. Agora aí vem o que ele disse a Pedro abertamente. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obedecer à lei, em si mediante a fé em Cristo Jesus. Pois, por obedecer à lei, ninguém será salvo. Ninguém. Você está entendendo? Você está entendendo o que ele está dizendo aqui? Eu vou explicar para você. Ele está dizendo que não é guardando o sábado, não é seguindo uma lei dietética, que você no fim vai alcançar a redenção total. A redenção total é só passando por Jesus, é a sua fé em Jesus. E escute, você que confia em fazer as boas obras, ser bom para ser salvo, você está incluso aqui. Não é fazendo bem que você no fim será redimido. Se você faz o bem com o propósito de no fim da vida ser aceito pelos céus, você está incluso aqui. As suas boas obras são como o próprio Nilo disse. Não é pelas boas obras, mas apenas só tem um caminho, um meio para você entrar no descanso dos justos, de ser salvo. É pela graça. E o que é graça? Favor merecido. Você compreende que a Bíblia Sagrada está dizendo? Não é a sua religiosidade, não é tentando cumprir a lei. Ah, mas a lei foi abolida então. Não, a lei existe, ela está aí a lei. Mas está disponível a graça. Agora fique por certo, que se você escolhe a lei, no fim você vai se encontrar culpado e réu condenado. Mas se você hoje aceita a mensagem do trono, de que é por Cristo Jesus, não é por mim mesmo, não é por meu esforço humano, porque nada que eu possa fazer é capaz de me pôr no estado de salvo, mas somente Jesus. Então eu abro mão da minha religiosidade, abro mão da lei e corro para chorar meus pecados aos pés do Salvador, porque é Ele que te perdoa e redime a tua vida. Vou ler novamente, ó. Pois,
por obedecer à lei, ninguém será salvo. Ninguém. É pela graça. Então tem a lei, que ela tá ainda assim ativa, mas tem a graça, que é Jesus. E se você, escute, e se você decide obedecer à lei, para no fim se encontrar salvo, ou trilhar o caminho das boas obras para ser salvo, olha o que é que diz aqui o versículo 21. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Se você escolhe, se você escolhe ser salvo obedecendo a lei, você está suspendendo os efeitos do sacrifício expiatório de Cristo sobre sua vida. Você está anulando. Se você escolhe fazer as boas obras ou cumprir a lei, que você não vai conseguir, você é um miserável pecador. Mas saia hoje, sai das trevas e venha para a graça. E o que aconteceu com esse embate, né, com essa repreensão pública? Pedro ficou chateado? Não. Pedro, ele reconheceu que as feridas de um amigo são amorosas e são mais importantes do que o elogio de um inimigo. Porque o inimigo, ele elogia e ele tem um alvo. Ele tem o alvo de fazer você sucumbir e pisar em cima de você. Mas as feridas feitas por um amigo têm como o propósito de te tirar do caminho do abismo e fazer você caminhar reto. Amém? Deus está falando aqui. Se arrepende dos seus pecados, se arrepende das suas transgressões e vem para Jesus. Por quê? Porque só através do Senhor Jesus você será redimido e salvo para a glória do Senhor Salvador Jesus. Quando eu canto assim: foi Jesus que abriu o caminho para o céu, não há outro meio de ir. Nunca irás entrar no celeste lá, se o caminho da cruz errar. Não há outro meio. Não é passando pelos ídolos, não é passando pela feitiçaria, não. E não é passando pela lei, mas só passando por Jesus. A doce graça que você consegue perdão e redenção total. Amém? Tem hoje alguém para aceitar Jesus? Alguém hoje para abandonar os ídolos? Né? Abandonar a feitiçaria? Abandonar esse intento de tentar obedecer a lei guardando sábado e vir para a graça? Meu dever é anunciar a mensagem. A responsabilidade é sua do que fará com a mensagem de Deus. Agora fique por certo, hein? Eu faço essa obra há muito tempo. Aqui eu estou há 3 anos. E alguns dos que ouviram a mensagem que saiu dos lábios desse profeta já não se encontram aqui. Estavam aqui, que nem você assim, ó, ouvindo a mensagem. E uma partida repentina, sem tempo de se despedir, no piscar de olhos. O corpo frio tirado no chão e a alma cruzou o túmulo para a eternidade sem se reconciliar, sem reconhecer o senhorio e o governo de Cristo. Chora os pecados, mas tarde demais, viu? Lamentação e arrependimento, tarde demais. É 2 caminhos. Ou você sobe se ajuntando às almas dos falecidos em Jesus, descanso, paz plena, ou, escute, ou a tua alma se ajunta às almas malditas sem Jesus. Choro, ranger de dentes. É aqui que você decide. Não adianta aqui em vida terrena acender vela, reza de 7º dia, não muda o estado da alma do além-túmulo. Porque é aqui que você decide. Deus ou os ídolos? Graça ou a lei? Salvação ou condenação? Céu ou inferno? Vou orar por vocês. Senhor, toma essas vidas em tuas mãos. Abre os olhos das almas cegas. Põe em liberdade o cativo. Manifesta a tua glória, o teu vislumbre, o teu poder. Em nome de Jesus. Amém. Está feita a obra do Senhor Jesus.
pois ele merece o nosso serviço sagrado.